Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Varejo na Real, o podcast do vendedor, do universo do varejo, mas focado. Nossas conversas sempre vão para o vendedor e para a vendedora. Muito bem-vindos, estou aqui com o PA, o Paulo, meu parceiro do Varejo da Real, onde entrevistamos uma série de personalidades diferentes, de áreas diferentes do varejo. E vou apresentar a Sandra Cruz, que está conosco online, porque ela está em Portugal, na cidade do Porto. Sandra, que já trabalhou com o Paulo na Telefônica, já criaram coisas incríveis lá, algumas que passaram do projeto e se tornaram realidades, e outras que estão para a história só de quem participou. A gente vai viver um pouco dessa história do varejo aqui também. Sandra, bem-vinda. Fale conosco um pouco da sua trajetória no trade marketing, trajetória no varejo, e o que você está fazendo em Portugal também, que a gente quer te conhecer. Oi, Cauê, PA, tudo bem? Eu sou a Sandra Tudo. Cruz, né? Eu sou carioca, mas morei muitos anos em São Paulo. Morei no Peru por um projeto também pela Telefônica na época. E hoje eu estou em Portugal e depois eu conto o que eu estou fazendo aqui para vocês. Tá Mas eu sempre certo. trabalhei com trade marketing, marketing estratégico em grandes empresas como Intel, Telefônica, Essilor-Luxottica, né? E toda a minha trajetória foi sempre muito voltada para trade marketing, mas sempre englobando a parte de branding, marca, ativação de marca, eventos também. Então, um olhar muito holístico do marketing em geral e do trade marketing, que acabava na execução do ponto de venda e na compra e venda efetiva, né? Mas foi basicamente, resumindo aqui, alguns anos aí de trajetória para vocês. Que maravilha. Isso fez você ficar muito perto do varejo, da ponta, do vendedor, certo? Fez muito porque eu não acredito num marketing, né, que eu acho que muitas empresas e profissionais, seja início de carreira, sejam mais assim, uma carreira mais adiantada, pecam muito, que não tem como fazer marketing, especificamente trade marketing, se não tiver na ponta, né? Se Exato. não fazer a visita à loja, se não tiver contato com o balconista ou com a força de vendas. Então, meu trade sempre, eu visitava em média, quando eu estava na Essilor-Luxottica, umas 200 lojas por ano, sabe? Então, eu entendia a região, eu entendia as dores da região, eu entendia o que o balconista, de uma ótica terceira, né? Porque a gente não vendia direto para o consumidor. Então, quer dizer, como é que eu ia saber, como é que eu ia entender o que o consumidor quer? Ou qual é a dor do balcão, qual é a dor do vendedor ou do consultor de venda? Então, e era fundamental, porque eu voltava com vários insights. Entendeu? Então, eu acredito muito nessa proximidade nossa de marketing com o ponto de venda. E aproveitando essa sua experiência de ter visitado aí 200 lojas aproximadamente por ano durante aí a sua carreira, que foram quase 11 anos dentro da Essilor, né, Sandra? Passando por um monte de Isso temas foi. dentro da área de marketing. O que você poderia definir, depois de tantas visitas, quais seriam as 3 principais dores do vendedor dessas lojas óticas que você visitava? Porque você era uma empresa mãe grande, mas você não era Uhum, funcionário daquela loja e nem das redes que você visitava. Então você ia lá para isso. garantir que o que esse LOR estava desenvolvendo de material, de promoção, chegava da maneira correta para o vendedor. E quais eram as principais dores, se você pudesse definir 2, 3, que você encontrava entre você sair do seu escritório, pegar um avião, chegar numa loja, assumindo que tudo está lindo, maravilhoso, e quando você chega lá, você não encontrava a coisa linda, maravilhosa. Por quê? Eu acho que é bem complexo, né? Quando você pega um ambiente, principalmente ótica, é uma venda muito técnica. Quando você fala da venda da armação, é muito simples. O consumidor olha, é gosto, né? Gostei dessa, gostei daquela. Quando você fala da lente de prescrição, você tem todo o envolvimento de oftalmologista e também tem a questão do balcão ter uma venda muito técnica, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente chegava era a questão da oferta em si da lente. Quer dizer, então tinha uma questão de
treinamento, qualificação, capacitação, que como é que você vai vender? Você tem lentes desde 200, 300 reais a lente de 10 mil, 12 mil reais, o par de lente. Entendeu? Então, como é que você faz essa diferenciação de produto, de experiência para um consumidor? E aí que entra a indústria, trazendo ferramentas, trazendo qualificação, treinamento, mas aí ele tem que querer, o dono tem que deixar. Aí são aqueles fatores que a gente entende bem, né? Então, eu acho que a questão de qualificação para uma venda técnica é um dos fatores, né? Essa atualização de produto, a indústria lançando produto né? Então, essa qualificação. Eu acho que tem uma questão de remuneração muito grande no mercado óptico, acho que em todo varejo Sim. tem. Você tem um mercado que tem boas margens, mas a remuneração é uma remuneração de um varejo como se fosse um varejo comum, sendo que você exige uma qualificação muito grande, uma qualificação técnica muito grande. Então, o que acontece? Até de umas coisas que a gente já conversou antes, então fica muito difícil você reter esse funcionário. Então, às vezes, você faz um investimento em qualificação, você treina e dá 2, 3 meses para uma quantia pequena, ele muda para um outro tipo de varejo. Né? Então, você tem uma rotatividade muito grande também. Então, essa questão de talvez uma remuneração, uma bonificação, um ajuste no comissionamento, né? E no mercado óptico, tá? Ainda tinha uma coisa muito forte que era a questão de gestão, tá? Então, as lojas, eu acho que é uma dor também de todo o varejo, você exige que ele tenha uma qualificação diferenciada, porque é uma venda mais técnica, você remunera igual e você não tem um plano de carreira para esse profissional de vendas. Né? Então, você via, principalmente no interior do Brasil, óticas, que a pessoa era vendedora há 20 anos. Tudo bem, ela poderia estar feliz ali, ganhando o salário dela, entendeu? Vendia muito, tinha comissão boa, mas será que se eu desse uma posição de liderança, será que eu capacitasse essa, uma posição de liderança, até para a expansão do próprio negócio, ela não se sentiria mais envolvida com a empresa, ela pudesse se doar um pouco mais? Então, acho que a qualificação, a remuneração e a falta de futuro, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, como é que eu posso crescer, eu acho que isso era uma das minhas principais reclamações. Tem o dia a dia que a gente sabe que é maçante, os laboratórios que não entregavam os óculos, mas era tudo contornável, né? Era tudo Sim. quick win, né? Você resolvia de uma forma rápida. Agora, as coisas mais profundas e que mais me falavam, independente do Estado, tá? Independente do Estado. Eram essas três, eu poderia citar essas três. Não, faz todo sentido. Agora, ao mesmo tempo que você via esse contexto, você também encontrava excelentes vendedores que não necessariamente Excelente. tinham todas essas questões resolvidas na sua loja. E por que ele era um excelente vendedor? Aí você tem os foras da curva, né? Então, o que acontece? Principalmente para o sul do Brasil e mais interior, como eles fazem carreira, moram perto, a cidade é menor, não tem tanta oportunidade de emprego assim. Então, vamos supor, tem uma loja em Joinville, maravilhosa. Então, em Joinville, os vendedores se aposentavam na loja. Então, tinham salários muito bons, porque a loja era uma loja, vendia como uma rede, era assim, fora da curva total, e as vendedoras super felizes, porque a loja foi a primeira loja da cidade, tinha os clientes cativos, a loja tinha fila para comprar óculos, eu nunca vi isso, assim, é maravilhoso. O dono é o Alexandre, assim, eu adoro o Alexandre, porque ele realmente era um case de venda. Eu fui até lá ver como é que era vender uma lente multifocal, uma venda de 1 hora e meia, fila para comprar, entendeu? E a loja antiga tinha muitas vendedoras e todas felizes. Então, quer dizer, mas ele também valorizava o trabalho delas, com comissionamento, ele fala: olha, Sandra, aquela pessoa comprou a casa dela, comprou o carro dela. A gente está falando de uma situação, de uma realidade Joinville, tá? Quando você vai para um Rio de Janeiro, São Paulo, isso é muito mais difícil de acontecer, principalmente capital, né? Então, você tem muita oferta, você tem muita Concorrência muito rotatividade, grande, né? concorrência muito grande, né? Então, eu vi muito isso em cidades menores e mais para o interior assim do Brasil e muito no sul,
né? Então eu fiquei assim, é muito gratificante você ver a pessoa, um profissional de venda trabalhar com prazer e conhecia do produto, mas ele também ele exigia da indústria bastante. Isso também acho que tem muito do dono. Ele exigia muita capacitação. Olha, como eu vendo muito, eu quero capacitação para o meu time, eu quero bonificação para o meu time, eu quero que eles participem das promoções, eu sorteio televisão, enfim, quer dizer, então tinha também um dono engajado com o time ali. Eu acho que isso também é um pilar importante de se falar, né? Com certeza. Bacana. E quando a gente conversou, eu estava lendo sobre o tema da Varilux Specialist, que é o programa Varilux Especialista. Como que ele ajudou na evolução e na motivação desses vendedores? Porque daí é a indústria criando uma alternativa motivacional, até para, eventualmente, claro, tem que vender muito, mas você também ajuda a manter esse vendedor durante um período de um tempo dentro de uma loja. Então, você deveria diminuir um pouco essa rotatividade, porque ele está participando de um programa. O que você pode falar que foram as vantagens e as desvantagens desse programa Varilux Specialist? O que acontece, na verdade, tinha o Varilux Especialista. A gente entendeu o seguinte, que o que motiva o dono não é o que motiva o balcão, né? Perfeito. Então, o dono tem algumas necessidades e motivadores que o balcão tem outras necessidades e outros motivadores. Então, a gente separou esses perfis. Então, o que a gente trazia no Varilux Especialista? A gente trazia informação para o dono, porque a gente sabe que os sistemas de loja são pouco utilizados, até pelos donos, são poucas redes que utilizam de forma efetiva, que sabem um mix de produto, quanto que vende por loja. Tem essa informação, mas a gente sabe, principalmente no varejo ótico, era uma informação, porque como eles são donos há muitos anos e cresceram sem essas informações, então eles tinham que puxar no sistema e dependia de alguém fazer esse cruzamento de informação. Então a gente criou dashboards para o dono da ótica, que se ele tinha 1, 2, 5, ele conseguia ter visibilidade por loja e quanto ele vendia dos nossos produtos por loja. Então isso aí já foi um grande avanço. E ali a gente podia cobrar. Então também foi uma ferramenta para a nossa força de vendas, entendeu? Porque a gente não tinha a informação do sellout efetivo. Com o programa, a gente conseguia ter essa informação de sellout. Então, ajudava a nossa força de vendas a entender como é que estava a carteira de clientes deles e ajudava o varejo o dono da ótica a ter essa visibilidade de venda e quanto que tinha que vender de cada produto nosso. E o dono tinha, obviamente, premiações, até aí da França, né? A gente tinha um prêmio Varilux Especialista uma vez por ano, então ele participava de eventos diferenciados, ele tinha essa oportunidade de viajar para a França com a gente, ter uma experiência diferenciada também, então era um motivador. E o balcão, a gente tinha um programa muito mais voltado para recompensas, né, onde era um programa gamificado. Esse programa eu tenho muito orgulho porque a gente ganhou até um prêmio ouro na Associação Brasileira de Marketing de Dados. Ele realmente assim, foi um programa muito divisor de águas, porque a gente conseguiu centralizar as informações que antes eram muito dispersas pelo Siló. Então, o consultor chegava com uma informação, o gerente chegava com outra, o marketing ia com um montão de informação separada, e aquele, quer dizer, seja para a nossa área comercial, seja para o balcão, ia muita informação distorcida e não conseguia. Eu sempre falei com o meu time, a gente precisa fazer as conexões para entregar a mensagem correta. Então, o Varilux Especialista conecta com esse Lore Conecta, que conecta com a ativação de marca, que conecta com a mensagem Varilux do momento. Então, se você não entregar essa conexão pronta, é muito difícil eles no dia a dia, na correria, conseguirem falar, mas isso aqui também funciona ali, ou também funciona aqui. Entendeu? Então, essa questão de conectar as informações e o que alimenta o que é super importante. Então, a gente tinha toda a parte de capacitação na plataforma, gamificação, comunidade, entendeu? Eles postavam fotos, eles postavam, enfim. E aí tinham as premiações e promoções de acordo com a estratégia das marcas, a gente ativava cada marca em determinado período ao longo do ano, né? E trazia bonificações extras e trazia pontuações extras, e aí a gente foi criando uma comunidade dentro
do Essilor Conecta. E aí o que acontece? A gente qualificava o vendedor, a ponto do vendedor ter também certificações desses treinamentos, e para a ótica que ele mudava, ele carregava o que ele era. Então você tinha uma Bacana. categorização da loja, a loja era Varilux Especialista Ouro, por exemplo, e o vendedor tinha uma outra qualificação pelo Essilor Conecta, entendeu? Ele tinha badges que ele ia ganhando, entendeu? Então a gente também descolou um pouco que os pontos dele alimentavam um ponto da loja, e quando ele ia para outra loja, ele levava a pontuação dele. Entendeu? Então, assim, então a gente entendeu que eram ambientes diferentes, ambientes separados, e ali, com o Essilor Conecta, a gente conseguia passar a mensagem mais rápida, a gente conseguia fazer uma motivação mais rápida, uma promoção mais rápida, coisa que, se dependesse só da visita do consultor Essilor, poderia demorar 1 mês ou 2 meses Demoraria até esse muito. consultor visitar. Né? Não, o Então, que eu quer achei dizer, ele foi um interessante grande é que impulsionador de conteúdo, de integração e de informação, né? E conteúdo. E o que eu achei interessante é que provavelmente nada disso teria sido construído se você não tivesse na ponta, entendendo as necessidades e o que falta, as dores de pequenos e médios empreendedores. Por exemplo, você criou uma gestão à vista para ele dos dados da Essilor. Ao mesmo tempo, você Sim. criou um programa para o vendedor onde ele passa a ser loyal, tem uma lealdade É. à sua marca. Então, você encaixou entendendo cada uma das dores. Né? Você poderia ter Sim. ficado só com o programa do Varilux Especialista Do dono, e esquecer completamente a importância do vendedor. E nisso integrou, deu chance de capacitar, de fazer uma gestão melhor de longe, tanto para o dono quanto para vocês. Se o vendedor muda de loja, você ainda tem, de alguma forma, a visualização de tudo isso. Você entende como melhor capacitar, fazendo essa curadoria, entendendo o que está acontecendo, e remunerar, né? Bonificações, viagens, todo esse pacote que, no fundo, a gente vê em cada episódio o quanto que treinamento, remuneração e a integração, essa tríade, ela é essencial para o sucesso. Né? Não, é fundamental, com certeza, entendeu? Quando você olha o tema de qual é uma carreira numa loja pequena, a não ser que você tenha uma rede grande, um vendedor vai visualizar, né? Porque é um dono, a mulher do dono, a filha do dono, aí vem lá alguém de contabilidade e aí tem um vendedor. Então, esse vendedor, no momento que você passa a trabalhar para que ele seja loyal à sua marca, que seja leal à sua marca... Está misturando inglês com português. Aí, que ele seja leal à sua marca... O PA internacional, PA internacional. Não, eu estava lendo um livro em inglês de manhã, me perdoa. Ó, tá vendo? Eu sabia. Aí esse vendedor, você faz com que ele possa dar continuidade à carreira dele, porque se ele não tem onde crescer na lojinha de 2 lojinhas de uma rede, ele vai poder crescer numa rede maior. Você está treinando, você está permitindo que ele carregue o aprendizado e o que ele entregou numa loja menor para uma rede maior. Luxótica Porque, claro, eu como dono de uma loja, uma ótica, 2 óticas, não tenho condições de ter lá nível gerencial, sênior, pleno, júnior, ou depois um analista. Você vai ter um ou outro, mas você não vai ter todos. Né? O que eu tenho que me preocupar é ser rentável e que o negócio seja sustentável. E, com certeza, com o custo de mão de obra no Brasil, acaba sendo impeditivo você fazer isso dentro de um cenário restrito, né? De 1, 2, 3 lojas. Agora é importante falar também, PA, tá, que nada disso que eu e meu time fizemos, meu time que era maravilhoso, de alta performance, a gente tinha sempre o aval do board, tá? Então, vamos supor, Claro. Você tinha o CEO que acreditava, você tinha os diretores todos que acreditavam no projeto, obviamente muita conversa, muita prestação de contas, muita contabilidade, entendeu? Mas, assim, a gente conseguiu provar que quem participava dos programas
vendia mais, 20, 23% aí do que as lojas que não participavam do programa. Tá? Então, quer dizer, ainda trazia adicional, entendeu? Trazia dinheiro adicional para a empresa, né? Acabou virando assim building block de marca, entendeu? Então Tangibilizou, isso é muito né, legal. Sandra? A gente conseguiu responder porque o questionamento era o seguinte: se a gente acabar com um programa que custava alguns milhões aí, a venda do Varilux vai cair? O que quando a gente fez a pesquisa falou não necessariamente está atrelado à venda, mas como tem a marca no nome do programa, pode impactar. Então, a pesquisa também não foi tão conclusiva. E a gente chegou numa forma, junto com a área financeira, de fazer não é uma manobra, mas um entendimento fiscal e contábil, que uma parte disso efetivamente era custo fixo, era OPEX, e a outra parte, como estava atrelada à venda, a gente começou a responder por P&L, por venda adicional. Então, quer dizer, eu crescia, quanto mais o programa crescia, mais dinheiro eu conseguia para reinvestir no próprio programa com essa venda adicional. Entendeu? Então, também foi um casamento assim. Então, quer dizer, eu consegui provar por isso, porque com as vendas cresciam, quem participava, a gente conseguia com esse adicional. Além da meta que a loja já tinha da empresa, né? Tinha a meta do programa, que era uma meta adicional à meta da empresa. Então, a gente conseguia ter essa margem adicional e conseguir trabalhar com um dinheiro bem flexível, né? Então, isso tudo existe envolvimento de toda a empresa, Sim. né? Então, Sim. também agradeço assim todo mundo que participou desse projeto, não só o meu time, mas também a área comercial, área financeira, jurídico, todo mundo que estava envolvido, e a gente conseguiu demonstrar a efetividade do programa, que não era só OPEX. Quando a empresa quer, as coisas acontecem. Né? A gente teve essa experiência na Telefônica. Quando a Telefônica definia, queremos que isso dê certo, você tem o apoio da máquina inteira a seu favor. Né? Óbvio, você tem que entregar resultado, mas a máquina está te apoiando. O difícil é você fazer contra a máquina. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar o que vocês aprontaram em 2010, aos arredores deste ano, com aquela loja conceito da Telefônica que foi até o papel, teve book, teve tudo e no final do dia não foi concretizada pela empresa. Contem pra gente um pouquinho, vamos enriquecer um pouquinho as ideias desse varejo, dessa loja conceito, dessas ideias que são tão atuais até hoje. Para os dois. Começa aí, para os dois. Agora é a parte engraçada da entrevista. Agora é a parte engraçada da entrevista. Depois a gente volta um pouco mais para a Luxótica, se for o caso. A ideia é enriquecer o varejo. Exatamente. O que acontece? A gente, na época era Telefônica, né, só Telefônica, não era Telefônica e Vivo, e a gente entendeu, né, tinha um projeto, não tinha nem área de trade ainda, lembra, PA? Ainda não estava formatada, estava começando, mas a gente entendeu o seguinte, que as lojas de atendimento da Telefônica precisavam passar por uma remodelagem, né? E aí a gente fez um piloto lá em São José do Rio Preto, eu nunca me esqueço disso, foi eu para São José do Rio Preto, um calor danado, comprei roupa lá porque estava muito quente. E aí, enfim, a gente reformou a loja, não assim, nada tão muito agressivo não. E a loja nos primeiros meses também subiu, sei lá, acho que 20% nas vendas, uma loja. E aí a gente conseguiu mostrar que fazendo intervenções de acordo com a expectativa e o volume de venda dos produtos por loja, a gente conseguia fazer uma intervenção com X de investimento de acordo com cada loja. E aí foram mais de 40 business plans, né, PA? Muito mais de 40 business plans. Para provar que o modelo... Porque cada loja tinha... era sustentável. Caiu aqui. Que o modelo era sustentável... Alô? Estão me escutando? Sim. Tá. Que o modelo era sustentável e que cada loja tinha uma curva de venda diferente da outra. Né? Então, quer dizer, a gente tinha que entender todos os produtos que aquela loja vendia e desenhar uma curva de vendas de acordo com a velocidade de cada um e quanto que a gente investia em cada um. Então, a gente tinha uma agência maravilhosa que era a GAD, que é uma agência que existe no sul do Brasil, maravilhosa, assim, anos-luz. Especializadas coisas em ponto de que nós venda. fizemos, especializadas em ponto de venda, coisas que a gente fez lá atrás, até hoje seriam super modernas.
Exato. né? E aí a gente conseguiu reformar acho que 15 ou 20 lojas, uma coisa assim, com intervenções diferentes, né? Então tinha loja PMG, né? E daí veio, a gente precisa fazer uma loja conceito na capital, trazendo toda a experiência de todos os produtos da Telefônica. Na época já tinha o Speed, era tudo muito isolado, né? Era o Speed, TV, né? Produto telefone Ainda fixo. tinha, né? Que horror. SLAs, linha fixa. Tinha, entendeu? E aí o que acontece? Então a gente precisa trazer tudo isso que a gente, num nível de experiência assim, sensorial. Então a Gade foi maravilhosa, o Paulo também. O Paulo era qual era a agência do Paulo, Pia? Putz, não vou lembrar. Que entrou com a parte de tendência. Putz, não vou lembrar. Mas falem Bom, depois a que gente, é essa depois a loja gente. conceito? O que tinha projetado nela? O Estamos falando de interessante, 15 anos só para atrás. adicionar aqui, a gente também Tá, estava embaixo de uma nova gestão telefônica, que veio é verdade. do mundo da Movistar na América Latina, que é era mexicana, Que era né? celular. Não, a Movistar é da Telefônica, que é concorrente da Claro, e já tinha, os executivos que vieram para o Brasil tinham a visão de móvel, que é o celular. Quando eles vieram para a Telefônica, eles começaram a olhar o canal presencial, foi onde a gente entrou. A gente começou a ver que, nós temos 153 lojas, se eu não me engano, passava milhões de pessoas todos os meses nessas lojas, e a gente falou, nós não estamos aproveitando nada de vendas, porque essas lojas são horrorosas, o povo é desanimado e não se vende o que poderia se vender com o tráfego que existia em cada uma dessas lojas. Lembra, Sandra? Aí a gente falou, Lembro, vamos total. aproveitar. A gente vamos foi para as aproveitar. lojas, a gente foi conversar com todo Exato. mundo. Aí a gente aproveitou que esses executivos queriam, de alguma maneira, trazer essa modernidade das empresas de celular para a Telefônica, uma vez que a gente tinha produtos de tecnologia, e nós começamos a desenvolver o varejo, a lojinha telefônica. Então a gente começou a analisar quais eram as lojas mais estratégicas e conseguimos um dinheiro dessa nova gestão para investir em lojas, que era algo que a Telefônica não fazia, eu acho que há 20 anos. Não fazia, não se investia nas Não lojas. fazia desde a época da estatal, era tudo modelo E a estatal loja, ainda, da Telesp. A loja tinha um choque entre o que aparecia na publicidade. A publicidade era moderna, você entrava na loja, parecia que você estava na União Soviética. Não tinha conexão nenhuma. Né? Na parte oriental ali de um mundo que parou no tempo. Então a gente conseguiu mostrar com números que ali tinha uma oportunidade de vendas. Aí os trabalhos que a gente começou a desenvolver junto com as agências especializadas foi criar áreas de atendimento e áreas de vendas. Lembra que a gente separou a loja, né, Sandra? Tinha uma área de atendimento e uma área onde ele ia experimentar produtos, que era uma coisa completamente impensável. Né? E quando a gente começou a provar que deu certo, em São José do Rio Preto, na Praia Grande, lembra a loja da Praia Grande? Que linda que ficou a loja da Praia Grande. Praia Grande foi um absurdo. Praia Grande o CEO não tinha ar-condicionado na loja, gente. Aí o CEO falou, vamos fazer uma loja conceito. Eu fui para a Espanha conhecer a loja conceito da Telefônica. Foi na Gran Via. Trouxemos as ideias, conseguimos um ponto no melhor shopping center de São Paulo à época, que eu acho que continua sendo até hoje. Ambiente família. E fizemos um projeto lindo, maravilhoso. Aí, se você quiser, conta o fim da história. E o projeto foi assim, lindo porque é um projeto que tinha domótica, você ia conseguir, o teto da loja ia ser todo tela, então você via o tempo do lado de fora, dentro da loja. Então a Gade, a gente entendeu que havia circuitos e tipos de consumidores diferentes. Tinha aquele cara que queria informação rápida, então tinha áreas para quem rápido. O fundo da loja ele era todo reversível, que poderia virar um lugar de palestra. Hoje em dia seria um podcast, um lugar de podcast. Sim, entendeu? Ou sim. treinamentos e capacitação. E o que a gente entendeu é o seguinte: como a gente tinha TV e tinha muito conteúdo, o que ia gerar recorrência e frequência nessa loja? Porque eu fui lá, resolvi o problema, porque também tinha atendimento.
Fui lá, resolvi o problema e vou embora. O que vai fazer eu voltar nessa loja? E toda a parte de conteúdo e curadoria de conteúdo e experiência é a que ia trazer esse movimento. Então, a TV, o conteúdo de TV, junto com as programadoras, né, todo mundo ia se incumbir de trazer toda essa parte de conteúdo relevante e aí palestras com pessoas interessantes. Então, também toda a Telefônica Exato. precisava estar envolvida, porque todo mundo ia utilizar aquele espaço de alguma forma. Entendeu? Então, tipo assim, Era um ambiente de iam experiência ter que nem se falava em experiência num experiência, né, nível Sandra? nem se falava, nem se Mas, falava. A gente ia trazer mas carro chovendo dentro, a gente ia trazer, era assim, muito. ia ter tipo A gente um viajou Genius Bar, 2010 no Brasil quase não 2010. tinha nada disso. A gente viajou, mas a gente nada. tinha todas as tecnologias para fazer isso já alinhadas. Tudo, Né? A gente tudo, estava à tudo. frente do nosso tempo. Agora, aqui, por que não foi adiante? Mudou a gestão da empresa. Quando muda o topo, a pessoa que entra já vem com uma outra ideia, com outro olhar. E naquele momento, para nossa decepção, porque foi muito triste, porque a gente estava nos últimos minutos de conseguir fazer a loja começar a entrar em construção. Então, foi decepcionante, foi triste, foi um balde de água fria na gente, mas como executivos, né, e profissionais, a gente tinha que entender. Mudou o jogo. Claro. Então, jogue o jogo da sua empresa. Porque se você ficar correndo para brigar, muito provavelmente as forças estão sempre no topo e não ali na base. Isso vale para quem está no chão de loja também, né? Entender o posicionamento da empresa, para onde a empresa está indo, estudar para onde ela está indo. Exato. E se por qualquer motivo não se identificar, você pode ir para um outro lugar, mas ali não vai adiantar ficar batendo cabeça, né? Exemplos diferentes, e uma mas coisa para muito mostrar legal, esse PA, aspecto, né? E o exemplo muito legal em todo esse projeto das lojas telefônicas, né, PA? Isso você, né? A gente conseguiu resgatar muitas pessoas que trabalhavam nessas lojas. Tá? Porque eram pessoas que estavam da época da Telesp, e vocês já se achavam assim. Eram pessoas que já estavam. Se hoje em dia o etarismo tá borbulhando, você imagina um tempão atrás. Então, o PA, como líder disso, a gente resgatou muita loja, muita gente. A gente envolveu essas pessoas no projeto, dizendo como seria importante. A gente teve resistência, mas a gente conseguiu contornar. Claro. Então, esse projeto teve um lado aí de desenvolvimento também de entendimento, humano. de orgulho, muito né? transversalidade e humano. Muito orgulho, né? Lembra, PA? Era muito legal, era muito legal. A gente se divertia muito. E somos amigos É o que até a gente hoje, sempre todos, fala. né? Tem que estar perto, né? No varejo não existe de longe, você tem que estar perto. Tinha loja que a pessoa falava, ninguém de São Paulo nunca visitou aqui. Nunca recebeu uma visita de uma diretoria ou de algum gerente que pudesse fazer algo diferente para a gente. Então, assim, eu sou o maior incentivador que líderes precisam estar no campo. Claro que você tem que organizar a sua semana, mas você não pode criar as coisas no escritório e jogar na ponta e achar que as coisas vão acontecer. E nem mesmo, às vezes, grandes mudanças precisa envolver a pessoa da ponta para que ela saiba o que vai vir e não seja uma surpresa para ela, porque ela pode ser o grande responsável por jogar tudo que você criou no lixo da noite para o dia. Pode. Ou pode ser seu maior aliado para provar que aquele trabalho, aquela nova oportunidade ali, aquele novo negócio, novo produto, pode ser um grande sucesso lá no final do dia. Sim. E PA, na verdade, esse projeto foi muito bom para mim, né? Porque por causa desse projeto, tinha um programa de job rotation, né? Eu fui para o Peru fazer loja virada de bandeira, que era a Telefônica, virou Movistar, e tinha uma loja conceito também lá. Então, eu fiquei 8 meses em Lima pela Telefônica, PA me liberou, né? PA deixou eu ir, entendeu? E eu fiz esse projeto lá, e foi muito gratificante também. Né? Então, porque por causa da loja conceito. Então, serviu para alguma coisa. E isso mostra um pouco das potencialidades da carreira no varejo, né? E como a liderança tem um papel fundamental para isso, seja um programa como o Job Rotation, né, a rotação de trabalho,
de posições, experiências de carreira, líderes que possam olhar para esse potencial humano e conseguir desapegar, né? Isso é um papel importante de liderança, né? Porque você quer formar o melhor time, mas o melhor time precisa voar também, se tiver outras oportunidades. Precisa voar, E o vendedor, acho que o papel do vendedor, da pessoa lá da ponta, é também cobrar os seus superiores, né? O que a gente está fazendo de diferente? A concorrência está aí batendo, o que nós vamos fazer? É aquele negócio um pouco voltando lá para o Tomanini, né? E assumir a responsabilidade, né? Não ache que tudo a empresa vai dar para você. Você tem que ajudar a empresa. Você tem também que procurar conhecimento, entender o que está acontecendo na loja do lado. Imagina, você trabalha numa loja no shopping center, numa fast shop, e tem uma Casas Bahia do lado, ou tem um antigo Ponto Frio. Você nunca visitou sua concorrente para entender o que está acontecendo? Né? Você precisa fazer isso. E aí, pulando rapidamente já para a sua experiência na Essilor, como que foi a entrada da omnicanalidade? Ou seja, como que você, que tem essa experiência que está aí, muito, muito sólida nessa parte online e na parte do marketing offline, como isso afetou, ou como isso ajudou o seu trabalho junto à rede de clientes da Essilor? Porque é legal que a gente começou, e é isso que eu digo, o próprio mercado começou a exigir coisas da gente. Então, vamos supor, antigamente ele fazia leitura com código de barra dos pontinhos que ele ganhava. E aí a gente falou, a gente precisa de uma aplicação para isso. Ele precisa conseguir fazer leitura rápida, porque às vezes ele acumulava vários pontinhos e tinha que ficar plec, plec, plec. Sim. Entendeu? No início, quando eu entrei nesse celular, era uma cartela de papel que mandava para uma central fazia essa leitura. Então, o que acontece? Então, a gente teve que desenvolver a aplicação. E aí, o que acontece? Veio também necessidade de desenvolvimento de aplicações de marca. Então, como é que a gente integra tudo que a aplicação de marca, como é que carrega isso junto numa aplicação para o balcão, que carrega na aplicação do programa? Entendeu? Então, isso foi desenvolvido. Então, você podia simular uma venda num aplicativo, né? O vendedor da loja para o consumidor ia simulando. De alguma forma, depois, ele poderia jogar isso tirava dúvida no aplicativo do Essilor Conecta de conteúdo, caso ele tivesse. Então, a gente também queria embarcar a tabela de preço ali. Então, o que acontece? A gente precisa unificar, a gente precisa entender o storytelling, a jornada do consumidor. E aí entrou toda essa questão de storytelling, entendeu? Quais são as dores, o que a gente precisa trazer de ferramenta para que se integre tudo, que gere aquelas conexões que eu falei, para facilitar a venda do vendedor. Uma tabela de preço, gente, de uma ótica, isso só sabe quando você vai para a ponta. A gente falava que tem que ofertar o nosso, tem que ofertar o nosso. Uma tabela de ótica são 45 páginas. 45 páginas de tabela de preço. Porque não tem só eu de fornecedor. Claro. Né? Só eu tenho várias marcas. Eu como Essilor Luxótica. Só que o concorrente 1, concorrente 2 também tem N marcas. E cada tecnologia adiciona valor numa tabela de preço super complexa. Então, o meu time desenvolveu uma tabela de preço mais intuitiva, entendeu? E aí a gente desenvolveu cardápios impressos mesmo de oferta, isso tudo indo para a ponta, né? Indo para a ponta. E aí entra o seguinte, ativação de marca tem que conversar com o que o trade vai fazer com os eventos e com as lojas, com material de PDV, com os programas. E aí a gente começou com a implantação melhor e evolução da ferramenta Salesforce. A gente começou como é que utiliza a informação do saque, que é uma informação riquíssima do ponto de vista de consumidor, de produto, seja problema no produto, seja quais são os problemas, no nosso caso, o médico que prescreveu, que está dando muita receita, está dando problema na receita, qual é o médico de que região que está prescrevendo, né? Não, assim, um pouco mais duvidoso, né? Tem que ter mais cuidado para falar, entendeu? Então, assim, e ali com o saque a gente consegue mapear tudo, junto com a área comercial, sempre com a área comercial, a gente conseguiu entender
muito bem como é que a gente ia utilizar, quer dizer, ainda era uma coisa muito incipiente, porque era nova, né? Então, mas a gente começou a utilizar as informações do saque, né, para poder nutrir a própria marca, nutrir o próprio trade com informação para a gente gerar mais material que fosse utilizado para a ponta, né? Já que você não Então, tinha. e aí começa, né? Como você não fala com o cliente final, né? Você não tem o CRM da Essilor, você precisava criar caminhos para entender o que o consumidor falava, né? A gente está chegando no Exatamente. final e a gente podia ficar falando aqui horas e horas, Sim, Sandra. Passa muito rápido, é sim, impressionante, né? Mas muito eu queria, rápido. aproveitando que você está em Portugal, eu queria que você me falasse como tem sido a sua experiência como cliente, consumidora no mercado português, seja numa loja de roupa, numa loja de eletrônicos, numa ótica. O que você está conseguindo ver? Se tem coisas aí que ainda não chegaram no Brasil, ou se tem coisas no Brasil que não chegaram ainda aí. Como que você vê esse cenário para falar um pouco para os vendedores aqui brasileiros? Como está o cenário de vendedores em Portugal? O que acontece, tá? O Brasil, do ponto de vista de marca, entendimento de pontos de venda, realmente está há alguns anos à frente. Integração de informação, CRM com pontos de venda, comunicação com consumidor, com a comunicação com balcão, aplicações, a gente está bem à frente de Portugal. Mas o que eu vejo aqui em Portugal? Tá? Eu vim até, um dos motivos é esse, as coisas são mais tranquilas, pelo menos na região do Porto que eu estou. Então, as pessoas têm um tempo de te dar um melhor atendimento, de ter mais calma, de conversar mais com você. Então, todas as lojas que eu entrei, sejam de grandes marcas, sejam lojas pequenas, seja mercado, as pessoas têm tempo, tá? Então, é Que mais preciosidade. lento. Exato, né? Sabe? Então, quer dizer, para eles pode parecer acelerado, mas a gente, eu que venho, né, de São Paulo, de É. Rio, então eu vejo que as pessoas têm mais calma, têm mais cuidado, elas fazem questão de conversar contigo, aí já vê que você é brasileiro e já puxa assunto, entendeu? Coisa que não se tem mais tempo. Eu preciso atender tantas pessoas, eu preciso converter, né? O vendedor desesperado pela meta, entendeu? Muita loja aqui não tem meta, é salário fixo, que eu já perguntei também, né? Entendeu? Agora é interessante Era um você modelo falar meio essa questão de. FENAC. Lembra modelo FENAC? Lembra o modelo FENAC no Sim, Brasil? Também não tinha falamos comissão, hoje. né? Eu acho assim, o interessante é quando você fala que a pessoa tem tempo e aí ela cria um relacionamento com o vendedor, ela tem mais tempo o vendedor tem mais tempo de entender as necessidades, a gente começa a se perguntar por que a gente precisa de tanta tecnologia, né? Aí já começa aí um outro tema polêmico para a gente conversar, que é, será que a tecnologia também não está mais não permitindo mais esse contato mais humano, porque a gente está o tempo inteiro tentando colocar tecnologia nas coisas, achando que a gente vai melhorar a produtividade ou a experiência do cliente, sendo que quando você fala que o que ele tem de precioso é o tempo, eu não preciso de tecnologia nenhuma para fechar uma venda. Nenhuma. E Isso é aí bem o que filosófico acontece? e muito importante. E aí, tipo assim, essa é a minha percepção, tá? Talvez outras pessoas que moram aqui estejam mais em contato com outras lojas que não foram bem atendidas, enfim, as minha experiência de 4 meses, 3 meses e meio aqui tem sido muito positiva nesse sentido, não de experiência de marca com lojas. As lojas são muito bonitas porque são em casas antigas, naquelas casas Sim. maravilhosas, todas muito bem, entendeu? Você entra numa Carolina Herrera aqui, são 3 andares de loja, maravilhoso, tudo lindo, impecável. E zero tecnologia. Zero tecnologia, são 2 senhoras atendendo, isso também me impressionou muito. O varejo aqui tem muita gente, assim, 50 mais Só no trabalhando, Brasil que isso entendeu? Então, não, de alguma maneira, tem algum tipo de discriminação Que acho que no ridícula, Brasil porque tem nos Estados Unidos você vê gente de todas as idades, né? A loja da Apple, você tem todos os níveis de idade, né? Não interessa, etarismo que não, o no Brasil acho que tem Brasil um preço caro para transporte, para horário, para carga horária. Acho que vai se tornando mais difícil, mas acho que no Brasil tudo é mais complexo nesse sentido, para você ter um salário você tem à altura. Porque lá o salário mínimo você consegue viver
dignamente. O salário mínimo aqui é 850 euros e a média salarial são 1.200, 1.300 euros. Mas o problema hoje de Portugal é moradia, né? Então Sim, você não que é o consegue mais com esse caro. salário pagar um apartamento sozinho, entendeu? Ainda mais Mas isso é um cidade do efeito Porto. global, né? Mas isso é um efeito global porque você tem um monte de gente querendo ir morar em Portugal, né? Para se aposentar em Portugal. É um lugar com um clima maravilhoso, né? Com lugares maravilhosos. Aí a oferta é bem menor do que a demanda, né? Isso é um tema externo, né? Não é um tema... É um tema externo que está criando esse problema interno. Mas beleza, Sandra, eu só posso agradecer. Muito obrigado mesmo, foi um bate-papo show. Dá para a gente ficar aqui horas falando. Espero que você continue aí tendo uma experiência muito bacana em Portugal. Encontre algo logo aí para começar a aplicar as coisas que você aprendeu no Brasil aí. E a gente, quem sabe, volta a fazer um outro podcast já com algumas novidades suas do que você tem encontrado e o que você tem aí feito e revolucionado o varejo português. Ora, pois. Obrigado, Sandra. Um abraço. Obrigada, Cauê. Obrigada, Piá, pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí da trajetória. Foi maravilhosa. Trabalhar com o Piá foi maravilhoso. Meus anos de Essilor Luxótica também foram maravilhosos. E aqui em Portugal, aqui também não dá para ir com tanta velocidade, entendeu, Piá? Tem que ser mais tranquilo. Eu visitei esse ano, eu percebi. É um outro ritmo. Que eu sou veloz. É outro ritmo, não dá para chegar querendo mudar você precisa tudo. se adaptar, Então verdade. Mas é o que eu estava buscando, entendeu? Uma coisa mais que eu sou bem vai acelerada. Vai fazer bem para você, não né? igual, mentalmente, espiritualmente, não igual vai fazer o PA. Eu não sou acelerada igual o PA, tá? Não sou. Mas quase ninguém bom, aqui tá. Eu acho que eu vou passar um tempo em Portugal também, viu? Logo eu preciso passar um tempo em Portugal. Não, você vai vir, vai ficar meia hora, vai pegar a van e vai embora. Ele não vai aguentar. Tá bom, Sandra, brigadão, beijão. Não vai. Um beijo. Até, tchau, beijo, gente. Obrigada. Tchau. Pessoal, obrigado. A gente tem aí dois encontros muito bacanas hoje. A gente logo a gente vai estar aí disponibilizando no Spotify, em várias redes sociais aí para vocês acompanharem. E quem sabe já em 2 semanas a gente já vai começar a falar dos próximos convidados. Então continue escutando a gente, vendo a gente no YouTube, escutando no Spotify, no Apple Podcast. E obrigado mesmo aí pela audiência e o carinho.